Gênesis 2, 25. E ambos estavam, o homem sua, e não, o homem, ou ambos estavam, o homem e a sua, e não, eles não tinham vergonha de sua nudez. Estavam nus, o homem e a sua mulher, e não sentiam constrangimento nenhum, não havia nenhum desconforto, porque não havia entre eles nada a se esconder. Estavam nus e não se envergonhavam. Eu sou meio que do interior e eu não usava essa palavra nu. Quando eu era pequeno, as pessoas diziam: menino, vai colocar um short, porque você está pelado. Então eu queria que você olhasse para sua esposa e dissesse: nesta manhã, eu queria ficar pelado com você, sem vergonha. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, mas aprendemos que sempre temos ou devemos ter grandes expectativas da Tua presença. Continua fazendo, movendo, curando, agindo, falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre o que Deus idealizou para o homem. Antes de criar o homem, Deus cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. Deus cria toda a estrutura, uma estrutura perfeita, tudo totalmente organizado, e quando está tudo pronto, e Deus idealizou o paraíso, Ele coloca o homem. Ou seja, Deus quer que o homem cuide de um lugar que tem por nome paraíso. Quando Deus traz a mulher para o homem, é para que ele viva com ela no paraíso. Quando ele diz ao casal: crescei e multiplicai-vos, o objetivo de Deus é que os filhos do homem nascessem, crescessem e vivessem num ambiente chamado paraíso. Porque na ótica de Deus, o homem não foi criado para viver em outro lugar que não seja o paraíso. Isso até continua, porque, pelo que aprendemos, quando partimos desta terra, vamos para um paraíso eterno. O problema é que o homem tem transformado esse paraíso em caos, este paraíso em inferno. E conscientemente, o homem sabe que está destruindo, sabe que é nocivo, mas não muda. Você vê os cientistas mais renomados do mundo, os que detêm o controle, certo, das maiores tecnologias, buscam em outros planetas recursos hídricos, minerais, combustíveis, porque eles têm certeza que o homem vai acabar com os recursos da terra.
Não é lógico. Se o homem tão evoluído quanto diz que somos, consegue observar que precisamos salvar um pássaro azul que está em extinção, um rinoceronte branco, é ou não é? Para que a espécie não seja extinta. Não quer salvar o mundo. Eu vou salvar um bicho e vou destruir o mundo. Eu estou matando o bicho do mesmo jeito. É confuso. Eu não sei se é a minha pequenez, pouca cultura, mas eu não entendo o ser humano. Isso eu confesso que às vezes me deixa meio amargurado. Porque Deus criou tudo perfeito e o homem me procura às vezes, marido e mulher, pastor, minha casa é um inferno. E eu tenho que falar, por mais educado que eu seja. É quem mora no inferno e elas fazem a mesma coisa que vocês fizeram agora. Fica rindo. Isso é engraçado, né, pastor? Engraçado é você que vem aqui me dizer que é Satanás. E quando foi que o paraíso deixou de ser paraíso? O paraíso deixa de ser paraíso, olha só, quando Adão e Eva erram, cometeram um erro. Na verdade, o que é erro? Erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se você fez algo que teve o resultado negativo e você resolveu nunca mais fazer, você não errou, você recebeu uma aula e aprendeu a nunca mais cometer aquilo. Quando o Adão e a Eva cometem um erro, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Fizeram umas roupinhas, ou não é? Virou estilista e se escondeu. Quando Deus chega, cadê o homem? Escondido. E Deus é tão legal que ele sabia que o homem estava atrás da moita, mas não falou. Ele falou: Adão, cadê você? Alguém viu Adão aí, gente? Eu imagino o Adão atrás da moita, só com o pescocinho. Eu falei: eu estou aqui. E Deus pensando: eu já tinha visto. Ou faz ou desocupa a moita. É ou não é verdade? Aliás, ele já tinha feito. Mas não foi nesse momento que o paraíso deixou de ser paraíso, não. Tem algumas coisas que precedem. O paraíso deixa de ser paraíso de verdade quando Eva, apesar de estar nua fisicamente, não fica mais nua emocionalmente diante do Adão. Eva começa a sonegar informações para o Adão. Não há mais nudez. Não. Ali o paraíso foi quebrado. Porque o certo era, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que o fruto da árvore do conhecimento era feio. Era feio? Fedorento? Não. Bonita, agradável. Então tinha algum erro da Eva gostar do fruto? Está a fim de pegar? Não. O problema é que ela não falou com Adão. Porque se ela falasse, pensa, Eva falando: Adão, chega aí. Tu já viu o fruto daquela árvore lá, Adão? Que é isso? Cheirosa. Deve ser gostosa, né, Adão? Estou afinzona de comer. E Adão ia falar: maluca, olha só, você não mexe nesse troço que isso vai dar ruim. É ou não é? Não mexe nisso, você é louca. Ó, quando Deus chegar amanhã de tardezinha, eu vou bem falar com ele. Ó, a Eva quer comer. Ou você conversa com ela ou corta essa árvore. Esse negócio não vai dar certo. Não, não.
Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as pessoas estão com vergonha de expressar às outras o que estão sentindo. Estão sonegando informações. E é isso que Satanás quer. Enquanto a Bíblia diz, é melhor ser dois do que... Porque quando vier uma dificuldade, os dois ajudam no sistema de defesa. O Satanás diz, suporte tudo, porque você não tem forças e vai cair. Porque Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção onde há união, comunhão. Se Eva falasse isso para o Adão, e esse é um dos motivos que eu tenho que ir para o céu, eu tenho tanta pergunta, que a eternidade é pouco. Eu preciso falar com ela, eu preciso. Olha que eu já conversei com um teólogo, com um astrólogo, eu já conversei com tudo quanto é gente, que eu queria entender Eva conversando com a cobra. Ou os bichos falavam, ou Eva era louca. Porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra fala, Cláudio, ela não vai falar come que eu já estou na esquina, não é verdade? Então, eu preciso conversar com você, sabe por quê? Porque as pessoas estão achando que são super-homens. Aliás, eu detesto o super-homem. Tem um cara que veste a cueca por cima das calças, não merece o meu respeito. Não sabe nem se vestir, vai ser meu herói. Mas eu preciso que você entenda que o grande valor de um relacionamento sadio, de pessoas saudáveis, é ter alguém diante, né, que você pode ficar nu, pelado, ser quem você é, porque você imagina, por que nós temos pedófilos? Porque um dia, esse camarada olhou para uma criança e sentiu desejo, teve uma ereção. E ele não teve ninguém com quem falar. Porque se ele tivesse alguém para ele falar, cara, está acontecendo uns troços esquisitos em mim. Olhei para uma criança, rapaz, sangue de Jesus tem poder. Tive ereção, pensei em fazer sexo, vi a criança pelada, eu estou ficando doido. Você me ajuda, me leva para um psicólogo, psiquiatra, me dá uns calmantes, me dá um negócio aí, põe a mão na minha cabeça, expulsa os gadarenos. Eu, na verdade, mas me ajuda. Só que quando ele sente sozinho. Ele não tem com quem, e como ele não tem com quem falar, porque ele tem vergonha, porque vai ser segregado, porque vai ser humilhado, porque sua intimidade corre o risco de se tornar uma atração pública, e por isso todas essas discriminações, porque hoje nós estamos vivendo debaixo de valores equivocados. Essa é a grande verdade. Eu vinha conversando com um rapaz que me trouxe, nós viemos comentando sobre isso. Hoje, um camarada vai sacar no banco 3 mil reais, e quando ele sai, alguém o assalta e o mata, o que nós falamos? Também foi sacar 3 mil reais. Ou seja, quem é o errado? Ele que foi sacar. O coitado do ladrão, um homem de bem, nem queria matar ninguém. É ou não é? Ah, vou fazer uma caminhada, 11 horas, foi assaltado. Também, 11 horas, né? Nesse sistema invertido, o homem está sendo educado, ensinado a se esconder, a sonegar informações. E é aí que o Satanás, é ou não é? Se apodera da circunstância. Então o que eu tenho procurado fazer? Falar para os casais, principalmente, fique pelado, perto da sua mulher, fale para ela. Eles falam? Fala nada. Suponhamos que lá no seu trabalho, querido, tem uma mulher muito maneira olhando para tu. Aquela mulher maneira mesmo, aquela cavala, seio grandão, coxa, tudo, olhando para tu, fazendo assim, ó. Seja franco, você vai gostar?
Fala não, que você está com sua mulher aí. Deixa que eu me arrebento todo aqui, não é? Lógico que vai gostar, rapaz. Uma mulher maneira olhando para tu e a senhora não fica rindo, não. Que se for um homem maneirão, bonitão, com tudo no lugar, a senhora também vai gostar. É que mulher é mais discreta, homem é bobo. Vem dois homens na rua, vem um mulherão, ele faz assim, ó. Que isso, hein, maluco? Saúde, hein? É ou não é? Pode estar com a mulher dele que o cara faz assim às vezes, ó. Os mais discretos. Mulher não, cara. Mulher é fantástica. Você pensa que sua mulher não olha para outro homem? Otário, otário, otário. Ela olha, só que mulher tem uma capacidade de percepção que é extraordinária. Vem você com sua mulher, vem um homem mais bonito lá na frente. A mulher faz assim, ó. Ó, um segundo, ela já varreu o cara. Na segunda vez ela faz assim, ó. Ela comparou contigo. Na terceira vez, tu já está reprovado. O cara passou e você nem notou. A grande verdade é essa. Mas preste atenção. Quantos de nós, se fôssemos assediados no trabalho ou em qualquer outro ambiente, chegaria em casa e falaria com sua esposa: mulher, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu te amo, eu quero que você entenda. Eu te amo. Eu quero viver com você até os últimos dias da minha vida. Você está entendendo isso? Não há dúvida. Isso é verdade absoluta. Mas deixa eu falar para tu. Tem uma mulher lá no trabalho. Pensa numa mulher gostosa. E ela está de olho em mim. E por incrível que pareça, eu não deveria gostar não, né? Mas, pois é, aí é que está o problema. Eu estou gostando. Então, eu vim logo ficar pelado para você me ajudar em oração. Você fazer amor comigo todo dia. Eu, na verdade, para me cansar, me ajuda em alguma coisa. Só que eles falam. Falam? Por quê? Alguém já gritou ali, tá louco? Não fala. Porque tem certeza que vai ser mal interpretado. Seu sem vergonha. Ela está olhando para tu, que você dá confiança. Que ninguém olha para mim, não é porque a senhora está feia. Eu, na verdade, a senhora arruma essa carcaça que os outros olham. Eu não é. Ou se eu arrumo alguma coisa que alguém vai olhar para você. Não, mas as pessoas sempre têm uma palavra de acusar. E isso faz com que a pessoa se fechou uma vez, querido. A tendência é se fechar cada vez mais. A grande verdade é essa. A mulher poderia, se o cara narra, é lógico que eu estou narrando de uma forma bem humorada aqui, mas o assunto é um assunto muito sério. Porque ninguém levanta de manhã e diz assim: gente, hoje eu decidi que eu vou adulterar. Pega uma mulher aí hoje, acordei com esse sentimento na cabeça. Aí já é possessão, não é verdade? Não, as coisas vão gradativamente e é aí que o problema acontece. Por quê? Porque a mulher tem vergonha de dizer o que sente, o que quer, de falar de seu sonho, de seus fantasmas, de suas crises, de suas dores para o marido. O marido, em contrapartida, também não fala nada. Ou seja, eles se vestem. Não há nudez entre o casal. E você há de convir comigo que você só fica nu ou nua diante de quem você tem muita intimidade. Então, é isso que está faltando. Se você observa, essa já é uma estrutura montada pelo nosso ancestral. Eu errei, Adão poderia estar lá com a Eva, e Deus chegar e o assunto seria outro. Aí, Senhor, ela comeu, não morreu. Aí, como ela não morreu, eu falei: então me dá.
Eu comi. E aí, tá ruim. Agora viemos conversar com o senhor aqui. Mas não, eles se esconderam. Nós homens, principalmente, fomos ensinados a nos esconder. Homem não engole esse choro. Tu é macho, não é? Que homem não chora, rapaz? Quem falou isso? Isso é tendência. Dizendo para o homem, se esconda, não mostre quem você é, tenha vergonha. Se um menino, quando sentisse um desejo homossexual pela primeira vez, tivesse alguém que ele pudesse se abrir, as coisas seriam diferentes. O problema é que ele sabe, e ele vê a discriminação que acontece com os outros, e ele tem medo. As pessoas estão se fechando. As pessoas só conseguem se soltar diante de um teclado. A grande verdade é essa. Aliás, algo que me deixa assustado. Esses dias em Anápolis, de Goiânia para Brasília, um acidente, 2 crianças morrem. Alguns anos atrás, as pessoas paravam para ajudar as vítimas. Hoje elas param para fotografar e bombar na internet com uma foto de um menino praticamente degolado. Sabe, as pessoas, na verdade, nós estamos andando para trás. E eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas o que eu ando vendo a humanidade viver às escuras me assusta. Por isso, eu tenho buscado a fazer com que as pessoas se abram, se desnudem, não tenha vergonha de falar de suas dificuldades. E nós homens ainda temos uma prerrogativa bem saudável e bem justa. Pastor, eu não gosto de falar de meus problemas com minha esposa para não sobrecarregá-la. Para de palhaçada, rapaz. Deus olhou para o homem e falou, você não vai longe sozinho. Vou fazer uma ajudadora. A mulher entra em cena para te ajudar, cara. É ou não é? Tem uns que entram, ainda não descobriram o papel. Mas a maioria delas entra para ajudar. Nós às vezes tentamos poupar nossas esposas. Não, querido. Tenha coragem de falar de seus medos. Eu tive uma experiência com minha mulher. Eu passei mal numa das minhas ministrações e fiquei no local na cidade para fazer alguns exames, tinha alguns médicos, e eles falaram, não, pastor, o senhor fica aqui. E eu descobri, entre outras coisas, que o meu PSA estava 2,28, e é um número bem alto para a minha idade. E eu fui conversar com um amigo, falei, cara, o meu PSA está alto, peguei o exame. Ele disse, isso é câncer. Eu falei, se meu amigo falou isso, eu não quero nem mostrar o exame para o inimigo. E aí vem aquela dúvida, começou aquela coisa na cabeça, e você começa a sentir algumas coisas, e aí, falo para a mulher ou não falo? Não vou falar para não preocupar. Aí eu falei, Cláudio, você prega para os outros, chama a dona e fica pelado. Chamei minha mulher no quarto, falei, filha, o exame está aí, ó, meu PSA, entre outras coisas, colesterol 550, triglicerídeo 580, só assim, com fartura. E aí, quando eu falei do PSA, ela olhou para mim séria, e eu falei, vai chorar. Quando eu falei a palavra câncer, minha mulher olhou e disse assim, pegou o telefone, ligou para um médico amigo e falou, tu conhece um urologista bom? Ele falou, conheço o melhor do Rio, marca para o Cláudio amanhã. Desligou o telefone, eu falei, o que foi? Ele falou, você vai examinar a sua próstata. Eu falei, eu sabia.
que eu não tinha que ter falado contigo. E isso que dá, ficar pelado, falar. Você vai amanhã. Eu falei, não vou, você vai. Vai olhar isso de uma vez. Você não tem nada, mas vai lá olhar. Você quer que eu vou contigo? Eu falei, aí também é vergonha demais. No dia seguinte, chega eu lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Entrei no consultório. O médico passou, olhou e disse, tudo bem? Eu falei, tem nada bom. A suspeita de coisas muito ruins. Aí ele começou a rir, entrou no quartinho lá, mandou me chamar, eu entrei, uma porta só, sem rota de fuga. Falei, esse negócio vai dar certo não. Ele falou, você tira a roupa? Eu falei, como assim? No primeiro encontro? Eu sou crente. Tirei a roupa, sentei lá, meu Deus do céu. Olha, vou falar para vocês, você pensa que não pode piorar? Sempre pode, cara. Quando o cara está estalando as luvas, ele olhou para mim e diz assim, eu conheço o senhor. Eu falei, eu não quero saber seu nome, seu endereço, não quero seu telefone, o senhor faz o que tem de fazer. Foi pior, porque o cara enfiou o dedo em mim rindo. Parecia aquela montanha-russa do Play Center. Eu saí dali assim, ó, olhei para a menina recepcionista e falei, ô garotinha, tem que pagar para ele fazer isso? Ela falou, é R$400. Eu falei, eu não vim fazer o exame, eu vim fazer um programa. Examinei minha próstata, estava tudo direitinho. E sabe por quê? Porque minha mulher me impulsionou a encarar os problemas. Você está entendendo? É essa parceria que a nudez traz, que as pessoas muitas vezes se envergonham. Você está rindo? Mas o assunto é sério. E por que é que as pessoas têm dificuldade de ficar nuas? Não é só, deixa eu ver aqui para mim não passar do horário. Não é só por vergonha, não. Não é só por medo de sua intimidade vazar. Não é só por isso, não. Elas também não ficam porque não sabem como ficar. Às vezes o assunto é tão delicado, é um negócio tão complexo, que as pessoas têm dificuldade. Como é que eu vou me desnudar? E a melhor maneira, aliás, a única maneira de ficar nua emocionalmente é expondo. E a exposição de um problema, ela depende diretamente dos dois lados. Você vê, quando Davi pede auxílio a Nabal, Nabal grosseiramente nega e põe em perigo toda a sua família, tudo que tinha. E um criado de Nabal sabe que vai acontecer uma catástrofe, sabe que aquilo vai gerar um problema muito grande, mas ele não fala para Nabal. Ele vai a Abigail, mulher de Nabal, e narra o problema. Por quê? Porque a mulher de Nabal era alguém que facilitava a nudez, enquanto Nabal era alguém que dificultava. Às vezes as pessoas não ficam nuas diante de nós, porque sabem que, primeiro, nós não somos de confiança.
Então elas não podem dizer, porque senão corre o risco de seu segredo não ser mais segredo. Segundo, eu posso ser de confiança, mas eu posso ser preconceituoso. Eu posso ser vingativo, dependendo do que eu vou ouvir do cônjuge. Eu posso me tornar um verdadeiro, como é que eu vou colocar a palavra? Aquele que humilha, aquele que lança sempre em rosto, um torturador, na verdade. Então, às vezes, por que é que minha mulher não se abre comigo? Boa pergunta, querido. E o único que pode responder isso é você. Porque está assim de mulheres que não fica nua na presença do marido, mas fica no gabinete pastoral. É ou não é? Fica diante do conselheiro. E fala para um conselheiro, para um pastor, coisas que quem deveria estar ouvindo era o marido. E quando você pergunta, querido, já falou isso com ele? Pastor, não tem como. Não tem como, pastor. Isso está me torturando, isso me machuca. Eu não consigo ser uma mulher excelente, eu não consigo conviver, mas eu não vou falar com ele, pastor. Eu não vou falar, o senhor não pode falar, porque se isso acontecer, eu sei, ele vai me largar, ou então ele vai me agredir, ou então ele vai me ameaçar. Então, o que acontece? Eu preciso saber se eu sou uma pessoa que facilita a nudez da outra. Se as pessoas se sentem à vontade e confortáveis de dizer diante de mim, e pior, às vezes nós facilitamos a nudez dos outros, mas temos dificuldade de aceitar a nudez da nossa própria família. Se eu não facilitar a nudez das pessoas, se diante de mim as pessoas não puderem ser quem são, vai ser muito difícil ter relacionamentos saudáveis. É muito confuso. Uma vez eu comecei a observar meu filho, e todas as fotos dele estavam sempre fazendo careta. Um rapaz já, um jovem, sempre. E um dia, se a gente estava assistindo televisão, eu lembrei desse episódio. Falei, menino, todas as fotos que eu vejo sua, você está sempre fazendo careta. Fala para o pai, de verdade, por quê? Ele diz, pai, posso falar? O senhor não vai ficar chateado, não? Falei, não, eu detesto meu nariz. E quando eu faço careta, eu chamo a atenção para a careta. E esconde o nariz. Eu gostaria muito de fazer uma cirurgia, pai. Sei que é caro, o plano não vai querer cobrir. O senhor não paga uma cirurgia para mim, não? Eu falei, lógico, meu filho. Vai lá consertar esse nariz. Eles estão gravando isso, né? Deixa quieto. Você está entendendo? Quando você facilita a nudez dos outros, fica mais fácil. E se você facilita a nudez de alguém, pode ter certeza que esse alguém também vai facilitar a sua. Agora, hoje eu vejo pessoas vivendo em casulos, se escondendo, com vergonha do que sentem. Sabe? Não, querido, você sente, enfrenta. Esse dia eu estava no hotel, perdi o sono, estou passando na televisão assim, aí passou um canal daqueles educativo, na madrugada. Passou assim rápido. Aí uma voz falou assim, volta lá. Eu falei, eu não, sou pastor. Você não gosta de ver, não? Eu falei, eu gosto. Volta lá para você ver o que eles estão fazendo. E eu falei, eu sei o que eles estão fazendo lá. Lá uma vez ou outra, eu também faço.
Volta lá, volta lá. Não, eu não sinto isso, não sinto. Quando a voz ficou muito alta, eu estava vendo outro canal pensando. Estou sendo franco para vocês. No que estava acontecendo lá. Vai lá olhar, Cláudio, vai lá. Vai lá olhar, Cláudio, aprendeu as coisas novas. E aí lá em cima do controle tinha um botão vermelho, apertei. A televisão fez assim, ó. Aí a voz falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu dormi e acordei de manhã sem ver. As pessoas têm dificuldade de enfrentar, de ficar nuas, às vezes, até diante de si próprio. Não respeitar seus limites. Quando nós fazemos isso, e eu preciso que você entenda, pelo amor de Deus, depois de uma mensagem dessa, você pode sair daqui e falar, pastor, é hoje. Hoje, agora, seu filho ficar pelada, eu vou sentar ele agora depois do almoço. E vou falar tudinho, que está entalado aqui 20 anos. Não faz isso não, que vai acabar seu casamento. Você vai para lá e faz um striptease emocional. Tira uma peça de cada vez, para não assustar o adversário. Porque talvez você tenha tanta coisa acumulada aí no seu interior, e por uma pressão da sociedade, é ou não é? Por uma ditadura de beleza inalcançável, as pessoas se embotaram, sabe? Estão doentes. Por quê? Porque não tem ninguém diante de quem elas possam se abrir. E quando nós falamos no púlpito da igreja, gente, nós precisamos amar o nosso semelhante e sermos úteis para eles, ajudá-los. Qual é a primeira coisa que esse mundo capitalista pensa? Eu não tenho dinheiro para ajudar pessoas. E pasmem vocês, 99% das pessoas que me procuram não estão atrás de dinheiro, querem atenção, respeito. Às vezes nem conselho elas querem. Na maioria delas, elas chegam e dizem, pastor, eu queria um conselho. Eu falo, então fala. Sento, fala. E ela fala. Aí eu falo, quer? Deixa eu falar. Não, peraí, pastor, eu queria falar mais um negócio que eu posso esquecer. Aí ela fala. Aí eu falo, não, agora não, peraí, pastor, que isso aqui também é importante. Aí depois da terceira vez eu já desisti de falar. Eu falo, agora eu só vou ouvir. Aí ela fala 40 minutos às vezes. 1 hora. Falando. E aí no final ela fala assim, estou tão bem, pastor. O senhor é um homem tão sábio. Pastor, olha, por isso que o pessoal gosta de conversar com o senhor. O senhor fala umas coisas assim, e eu fico falando, que eu... Não. Olha, pastor, muito obrigado. Eu falo, então eu vou orar. Senhor, que ela possa cumprir tudo aquilo que eu falei. Não dá nem para orar assim. Senhor, ajuda, porque elas só querem desabafar. As pessoas querem, elas me falam das coisas. Esse dia o cara me chamou e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. O senhor é meio doido, então eu nunca falei isso para ninguém. Eu pedi ele autorização para falar, só não citar o nome dele, tá? E ele falou assim, pastor, eu estou com medo da minha mulher me largar. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, por quê? Porque o meu pintinho é pequenininho. Eu com a vontade de rir. Falei, pequenininho? Ele falou, pastor. Eu falei, fica duro? Ele falou, pequenininho, mas fica, E ele todo constrangido, falei, para de palhaçada, rapaz, mais vale um pequeno brincalhão do que um grandão bobão, é ou não é verdade? O prazer não está lá dentro, está na superfície. É só você fazer um trajeto especializado. Fui brincando com ele, ele foi ficando tão à vontade, falou, pastor, é muito legal falar com o senhor, nossa, estou me sentindo tão bem. E o pintinho dele nem cresceu, eu só aconselhei. Não. Você entende? Quando as pessoas ficam nuas,
elas ficam mais à vontade. Seja um facilitador da nudez. Agora, você também tem que aprender a falar. Porque tem gente que tem dificuldade de falar. Se tem uma coisa difícil, é falar. Pelo menos para ser entendido. Ou comunicar-se, ou conectar-se. Como você queira, né, colocar a palavra. Hoje as pessoas não sabem expor. E por não saber expor, quando você fala errado, a outra pessoa, ela se tranca. A maioria de nós, casais, temos a tendência de usar alguns mecanismos na comunicação. E o primeiro deles é a acusação. Nós temos a tendência a nos, ou retirar de nós as nossas responsabilidades e lançar sobre o outro. Quando você vai aconselhar um casal, normalmente é assim: pastor, ele faz isso, ele é assim, ele faz isso, assim, só tem que ver só o Senhor vendo. E a outra pessoa lá só está quietinha porque eu mandei ficar. Quando essa daqui termina de falar, eu falo: agora é você. Ah, pastor, sabe por que eu sou assim? Porque ela é assim. Sabe por que eu faço isso? É porque ela faz isso. Esse dia, uma moça estava numa situação tão difícil que ela falou: pastor, fugi de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: mas como assim? Estava difícil conviver com você mesmo. Se você aprender a falar, e aí é que está, já eu estou terminando, a grande dinâmica. Então, olha só, qual é a grande dificuldade? É que a mulher, normalmente, ela pensa, e as reações com palavras não são a mesma dos homens. Então, nós temos que ter sabedoria para falar com mulher, e mulher, muita sabedoria para falar com homem. Por quê? Porque a mulher é mais inteligente. Como diz o doutor Augusto Cury, a mulher é a coisa mais interessante da criação, mais próxima da perfeição. Eu costumo dizer que Deus, quando fez o homem, estava cansado, no 6º dia, amassou, soprou e falou: vai botar nome nos bichos. Quando Deus fez a mulher, botou o homem dormindo para ver onde foi, que errou, para dar uma melhorada. Você vê, o homem nasceu com o caroço no pescoço, Deus tirou. Canela feia, Deus botou uma canelinha. Cintura quadrada, Deus botou um violãozinho. Tórax reto, Deus botou um airbag duplo. Além da estética, é o restaurante da futura geração. Então a mulher veio toda aí equipada. Às vezes é difícil. Por quê? Porque a inteligência feminina, você quer ver? Você pega um casal e bota numa sala. Olha só. A mulher está lendo um livro e ele mexendo no celular. Ele olha para ela e diz assim: quente hoje, né? Calor. Ela fala: quer um copo d'água? Quer que ligue o ar? Abre a janela? Ou liga o ventilador? Só em ele falar que está calor, ela já tem diversas opções. Ele está no celular e ela no livro. Ela olha para ele e diz: está calor? Ele diz, sem olhar: hoje está quente mesmo. Então, para você falar, são diferenças que, gente, você pega 2 mulheres, vem na rua e encontra com a terceira. Menina, nossa, tá linda, hein? Emagreceu, que é isso? Que vestido bonito, né? Olha como é que ela está bem. Quando ela vai embora, fala: horrorosa. Engordou, tá velha, acabada, destruída. 2 homens vêm andando na rua, encontra com o terceiro: e aí, rapaz? Tu tá velho, cara, barrigudo, careca, no mínimo não está fazendo mais nada. Quando o cara vai embora, ele diz para o outro: isso é gente boa toda a vida, amigão. Você está rindo de você mesmo. Então nós precisamos entender, primeiro,
uma coisinha básica de comunicação. Fale sem acusar. Não acuse. Fale do problema sem falar do acusador. Ou sem ser acusador. Segunda coisa. Vá falar, evite a ironia. Porque tem gente que é expert. E preste atenção, ironia tem pouco a ver com palavra e muito a ver com expressão. Esse dia, depois de uma palavra minha sobre sexo, um cara chegou para mim e falou assim: "Ô pastor, você não pode ficar falando essas coisas não. Eu estou aqui com a minha mulher, a mãe dos meus filhos, ela merece respeito. O senhor falou para fazer umas coisas aí, que eu me senti constrangido." Eu falei: "Desculpa, meu senhor, porque ela é uma mulher séria, sabe? E o senhor fica falando essas coisas, me constrangeu." Eu falei: "Não, mas é porque coisa de marido e mulher. Me perdoa, senhor. Eu tenho que respeitá-la, pastor." E ela olhando para mim assim, ó. Quem nunca conversou e no meio de uma conversa, no meio de um diálogo caloroso, a situação pegando fogo, alguém sai com essa aqui que é uma pérola dos casais: "Você está certo." Não. Errado aqui sou eu. Você está sempre certo, eu não vou falar mais nada, resolvido. Quando alguém fala isso, dá vontade de esganar a pessoa. Erros de comunicação. Outra coisa, palavras diferentes. A palavra nunca não é nunca para o casal. Quando uma mulher fala para o marido assim: "Você nunca me leva para sair", não é nunca de nunca. Mas quando o cara escuta nunca, ele fala: "Semana passada eu te levei no shopping. Mês passado eu te levei na casa da sua mãe." Ela não está querendo falar nunca. Ela está querendo dizer: "Estou afinzona de dar uma voltinha." Aí, porque ela não sabe falar, fala nunca. Aí você não entende o nunca, briga com ela e não sai. Outra palavra também: nada. Nada para um homem é nada de nada. Nada para uma mulher é nada de tudo. Você chega em casa, sua mulher está de cara feia, você pergunta o que aconteceu, o que ela fala? Como alguém pode estar de cara feia por nada? E não, olha, chegou em casa, sua mulher está de cara feia, nós temos a tendência de pensar assim: o que eu fiz hoje? Não fiz nada, acabei de chegar. Necessariamente não precisa ter sido hoje. Significa que você fez algo ao longo do convívio com ela, fez ou deixou de fazer. Ela lembrou naquele dia, houve uma conexão do passado com o presente, e isso significa que você se ferrou, entendeu? Então, quando você chegou, ela está de cara feia, faça o que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Vai tomar banho, vai dormir, porque vai passar, pode ter certeza que vai passar. Deus está na direção. Então, quando você aprende essas coisinhas, sabe, as coisas se dão bem. Esse dia eu cheguei em casa, minha mulher está de cara feia. E eu pensei: meu Deus, por quê? Eu tinha ido viajar, e meu amigo falou: "Cláudio, você viaja esse final de semana?" Eu falei: "Viajo." "Você vai de carro?" Eu falei: "Não, vou de avião." "O seu carro vai ficar onde?" Eu falei: "No aeroporto." Ele falou: "Você me empresta seu carro? O meu vai para revisão, eu pego na segunda-feira, então eu te devolvo. Você volta segunda?" Eu falei: "Eu volto segunda." Ele disse: "Então, tá jóia." Eu falei: "Você só vai ter que me pegar no aeroporto." Ele disse: "Tá certo." Prestei o carro, tá tudo certo, tudo direitinho. Voltei, cheguei em casa, a mulher de cara feia. Eu já estou instruído, mulher de cara feia, longe de mim. Cheguei, olhei a mulher de cara feia, sonhei, eu falei: "Bom dia." "Bom dia." Falei: "Tá ruim o troço, hein?" E eu, até essas coisas de menstruação lá em casa, quem toma conta sou eu. Porque aí eu me preparo psicologicamente, certo? Vai ficar
Normalmente, 5 dias antes. Todo o período. Mais 5 depois. Em média, 17 dias no mês. Normalmente, você lida com humor muito oscilante. Certo? Proximidade, evasão, é sempre assim o comportamento dela. E eu me adaptei a essa situação. Então, eu é que cuido disso. Tem homem que acha que esses troços é frescura. Não é não, filho. Isso é hormonal. Tem mulher que fica bombardeada. Se você acha, só a menstruação em si já deve ser um troço terrível. Se você acha que não é, simula um dia. Simula, você que é homem, pega um absorvente, cola no seu saquinho, deixa aquilo de 5 a 7 dias grudado lá, trocando de horas em horas. Isso. E se te der satisfeito, não poder usar um OB. É ou não é verdade? Que você ia ver o que é um corpo estranho dentro de tu, te chupando. Parece um Drácula em miniatura. É ou não é verdade? Não, é no outro. Pimenta nos olhos dos outros. Aí, olha só. Eu fiquei quieto, saí. Mas ela veio para perto de mim, me cutucar, porque ela queria que eu perguntasse. Eu falei, ela quer que eu pergunte. Eu vou pagar para ver. Tá chateada por quê? Não gostei do que você fez. Eu falei, mas eu fiz o quê? Acabei de chegar. Quando foi? 1945? Final da guerra. Você emprestou seu carro e eu não gostei. Falei, emprestei, mas eu emprestei. Meu carro ia ficar no aeroporto. Mas eu não gostei. Com um tom de arrogância. Eu falei, você ficou a pé? Não, você não tem seu carro. Os meninos não têm o carro dele. O cara não é meu amigo. Isso é o Cláudio educado. Porque o Cláudio de verdade queria dizer, deixa eu falar uma coisa para tu. O carro é meu, comprei com meu dinheiro, empresto para quem eu quero, mas é domínio próprio. Falei para ela, querida, o cara ia fazer a mesma coisa por mim. Aí eu olhei para ela e disse, fica pelada. Fala de verdade, porque não é isso. Tem alguma coisa por detrás dessa agressividade. O que é? Aí ela começou a querer chorar. E disse, não, é que eu vi ele andando no seu carro. Me deu um sentimento ruim. Eu acho que eu fiquei com ciúme. Quando ela falou isso, eu me desarmei. Porque aí ela ficou nua e disse de verdade o que estava sentindo. A arrogância desapareceu e veio a fragilidade da verdade do que ela estava sentindo. Mas ela estava com vergonha inicialmente de dizer que estava com ciúme. Não sei se de mim. Ou do carro. Mas quando ela falou, ela me desarmou. Aí eu disse, poxa filho, não sabia que te incomodava. Pô, se eu soubesse, eu não teria feito. Pode ter certeza. Me perdoa. Vem cá abraçar o papai aqui. Você entende? Então, eu sei que muitos de vocês têm muitas coisas para falar com essa pessoa que está aí. Mas primeiro, tu não confia nela. Olha para ele agora. Vê se ele é confiável, se ela é confiável. E dá um beijinho assim. Isso, só para quebrar o gelo. Então, às vezes a pessoa não é confiável. Às vezes você tem medo da reação da pessoa. Quantas mulheres às vezes nos procuram e dizem, olha, meu filho está sendo abusado, às vezes por um parente. E a mulher sofre aquilo sozinha, não pode dividir com o seu, porque tem medo dele cometer uma loucura, uma tragédia. Não há parceria nisso.
E as pessoas estão cada vez mais se escondendo e cada vez mais doentes, porque estão no mundo globalizado que faz questão de dizer que nunca estivemos tão próximos um do outro, e isso é mentira. Essa visão de proximidade, ela é enganosa, ela é uma verdade que a mídia tenta oferecer. Nós nunca estivemos tão distantes. A sociedade que vivia na área rural, que saía às 4 da manhã para trabalhar junto e plantar café no morro, que almoçava 9 horas da manhã, que voltava para casa às 5, que 7 horas já estava dormindo. Essa era uma sociedade de proximidade. Proximidade havia quando nós podíamos sair na rua e a mãe gritava: volta antes de escurecer. E nós brincávamos de pique, de bola, disso, daquilo, de carniça e de outras coisas mais. Os mais ousados, pera, uva, salada mista. Os mais sem vergonha já ia para essa linha. E nós, gente, é o que o pastor falou aqui: mulher viúva de marido, filhos órfãos de pais vivos. Pare e pense um pouco nessa situação. É isso que nós estamos vivendo. Quer transformar a sua casa num paraíso? Facilite a nudez das pessoas. Permita-se estar nu, falar de seus traumas, falar de seus sonhos, rasgar e abrir seu coração. Eu queria que você levasse isso com você. Vá devagarzinho, vá criando um ambiente de confiança, vá falando coisas inicialmente que te causam desconfortos, mas que não são tão, às vezes, agressivas, que não são talvez tão, trazem uma revelação tão grande. Vá ganhando a confiança do parceiro, da parceira. É uma coisa até excitante, sabe? Você vê a pessoa se descobrindo, gradativamente, se expondo, e à medida que um faz, o outro se sente confortável para fazer. Saia desse casulo, saia de trás desta moita que o Adão nos ensinou a entrar diante de nossos erros, e aprenda a se relacionar com Deus, de quem ninguém nada esconde, e do seu cônjuge. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique, isso. Segure na mão de sua esposa, de seu marido. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus por este momento em que somos impulsionados a sermos de verdade quem somos, a não nos envergonharmos de tal forma que soneguemos informações para que haja correção, para que haja acerto. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos facilitadores da nudez do próximo, que as pessoas possam ver em nós confiança, misericórdia, compaixão, amor, e que elas possam ver em nós
solução. Ainda que nós não tenhamos nem sabedoria, muitas vezes, para instruí-las, seremos apenas um depósito onde elas irão deixar suas mazelas, suas dores, suas decepções. E somente isso já fará dessas pessoas pessoas melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar nossas roupas, nossas máscaras e revelar de verdade quem somos. Em nome de Jesus. Este é um projeto tão grande seu, ó Pai.